Tá, vamos ver esse daqui primeiro. Me ajuda. Epa, vamos ver. Oi, Ana, recentemente descobri o canal Assombrado, estou viciada nos vídeos, principalmente nos relatos. Sempre gostei de histórias sobrenaturais, é uma moça, tá? Sou curiosa, mas ao mesmo tempo bastante cética. Sempre procuro saber se tem alguma explicação. Mas quando aconteceu comigo, confesso que tentei apagar da memória esse fato tão sem explicação. E vendo nos vídeos do canal, toda a lembrança veio à tona. Bem, vamos lá. Meu nome é Fulana, tenho 30 anos, atualmente moro sozinha, mas o ocorrido foi quando eu tinha mais ou menos 22 anos e ainda morava com a minha avó numa chácara perto de Brasília. Bem, como minha avó sempre dormia tarde porque ficava lendo ou tricotando, a luz do quarto dela entrava pelas frestas da porta e dava uma leve iluminada no meu quarto, que ficava ao lado do dela. Portanto, podia ver mais ou menos a silhueta dos móveis do meu quarto. Eu sempre ia deitar por volta das 11 ou meia-noite, porque estudava entre 9 da noite até a hora de ir dormir, pois pela noite era sempre mais tranquilo. Detalhe, eu sempre trancava a porta do quarto para ter mais privacidade. Lembro que certa noite fui dormir por volta da meia-noite. Liguei o despertador do celular e vi que era 00:10. Fechei os olhos e nesse momento senti uma mão passando pela minha cintura, me abraçando por trás. E isso me despertou curiosidade. Mas por incrível que pareça, eu não tive medo. Me virei para ver o que era. E era uma moça, muito pálida, magra, cabelos negros e um vestido branco que iluminava as coisas ao redor dela. Ela estava deitada ao meu lado, ainda com o braço na minha cintura. Misericórdia! Ela me disse que queria a minha ajuda. Sem hesitar, perguntei o que poderia fazer por ela. Então ela pediu para que eu fosse com ela. Eu disse que eu não poderia ir naquele momento porque eu estava bastante cansada e precisava acordar cedo no dia seguinte. Isso que é assim, educação para falar com o espírito, né? Que eu poderia ir na outra noite. Ai, eu falava, olha, eu sinto muito, mas meu lado é aqui, o seu lado é de lá. Eu acho que eu não posso ir para lá, porque eu tenho medo de ficar lá para sempre, né? Então, eu poderia ir na outra noite. Hoje não, porque eu estava cansada, mas amanhã eu vou. Nesse momento, ela desapareceu e eu virei novamente para o outro lado e nesse momento a moça reapareceu de pé do outro lado da cama. E começou a puxar o meu cobertor e a gritar comigo, dizendo, vamos, temos que ir agora, repetidas vezes. Eu puxava de volta e eu comecei a chamá-la de louca. Ai, meu Deus. Essa louca, deixa. E comecei a chamá-la de louca. Foi quando ela largou o cobertor e numa expressão de desapontamento, desapareceu diante dos meus olhos. Foi aí que eu senti medo. Só aí. Foi aí que eu senti medo e me levantei. A porta continuava trancada. Quando abri a porta, a minha avó, que estava lendo, perguntou se eu estava bem, se eu estava conversando com alguém. E eu disse que não, que tinha sido nada e que eu estava bem. E fui lavar o rosto no banheiro, não acreditando no que tinha acabado de acontecer. Novamente dei boa noite para minha avó e quando cheguei no quarto, metade do meu cobertor estava fora da cama. Arrumei a cama e fui olhar a hora no celular. E era 00:10 ainda. Eu juro que tinha passado mais ou menos uns 10 minutos. Tentei colocar na cabeça de que não passava de um sonho. Foi quando eu consegui dormir. Hoje não moro mais na chácara, mas foi um acontecimento que eu guardei na memória por muito tempo e não contei para ninguém até agora. Eu não entendi nada do que aconteceu. Eu deveria ter ido ajudá-la? Foi só um sonho? Delírio por estudar demais? Sinceramente, eu não sei. Eu queria opiniões para entender o que houve. Um abraço a todos do canal. Olha, eu não lembro aqui se você falou que já tem experiência ou vê. Não, você é cética, né? Então,
gosta das histórias, mas não é do tipo médium, assim, que sempre viu espíritos e tal. Porque eu penso assim, essa moça poderia sim ser um espírito, mas como ela pedia para você ir com ela, ir para algum lugar com ela, será que não seria para alguma outra dimensão? Ela era muito pálida, magra, e falava, a gente tem que ir agora, tal. Será que tipo um sete além, assim? Ir pra outro lugar com ela, e como você falou, não, hoje não. Aí ela, tipo, deixar quieto. Ou não é tão fácil assim ficar voltando pra pedir, né? Agora, não sei. Não sei, vai saber. Um espírito? Ir pra ela, ir com ela pra onde? Será que era uma chácara? Será que tinha alguma coisa que ela queria que você fizesse por ela? Mas é isso que eu falo pros espíritos. Por que já não fala tudo de uma vez? Aí, velho, vem comigo. Mas vem pra onde? Precisa explicar o que você quer que eu faça. Vem comigo. Não, como assim? Vem comigo, eu não vou nem com o Matheus falando, vem comigo. Vou pra onde? Me explica pra onde, não é? Aí eu vou assim, vou com você. Nunca te vi na vida, você é um fantasma que aparece no meu quarto, tô indo. Explica. Aí os fantasmas querem ajuda, mas não explica as coisas direito. Fala assim, preciso que você desenterre algo pra mim. Ah, pronto, aí já temos uma explicação. Ou preciso que você vá a tal lugar. Mas por que eles não falam tudo? Só fica no mistério. Deve ser difícil pra eles também, não sei, talvez manipular né, a fala e tudo mais, talvez seja complicado pra eles, então seja meio limitado isso, não sei, eu só consigo falar isso. Me ajuda, né? Porque eles falam pouco. Não dá pra explicar tudo demais, aí desaparece, talvez ela não quisesse desaparecer, mas ela tem um tempo limitado aqui, né? Tipo, ó, você tem 3 segundos pra conseguir ajuda, sabe? Pra aparecer do lado de lá, ou é tudo que ela consegue com a energia que ela tem, que ela... Não sei, gente. Mas aí outro que eu falo de outra dimensão é por conta do horário, que não passou nenhum minuto. Foram segundos tudo isso. É o que acontece às vezes esse lapso de tempo aí quando se trata de outra dimensão. Por isso que eu falo, se fosse o espírito, talvez o tempo teria corrido normalmente. Se fosse uma experiência ali no quarto com um espírito ali mesmo. Sonho pode ser também. Só que eu acho que a gente consegue distinguir um sonho de algo que aconteceu. O cobertor ainda estava caído porque ela puxou, né? A hora que a gente acorda, enquanto a gente tá no sonho, a gente não sabe dizer. Parece que é real. Gente, eu já estive em lugares que eu tava, falei, olha, cheguei mesmo, viajei, já tô aqui. Tô aqui. Eu tava crente que eu tava no lugar viajando. Só fui ver que eu não tava porque eu acordei. Aí a hora que a gente acorda, aí a gente fala, foi sonho. Mas a gente sabe. A gente sabe quando foi sonho e quando não foi. Agora, quando a gente fica nessa dúvida, tipo, eu acho que não foi sonho, porque não foi sonho mesmo. Mas por conta desse lance do tempo, por isso que eu falo dessa possibilidade de ser você, de alguma forma, ter entrado numa outra dimensão e ela ter pedido pra você ir com ela. Pra uma outra, né? Fazer alguma coisa lá de lá, sei lá. Tipo Stranger Things, alguma coisa assim. Mas é interessante, né? Tem mais relato aqui, ó. A Edith e a cabeça de bode. Olá, Ana, olá, assombrados. Vou contar um relato de Edith que ocorreu na família do meu pai. Uma moça. Me chamo fulana, moro em Manaus. Em uma reunião familiar onde contamos várias histórias assombradas, meu pai... Os nomes estão trocados? Não falou, né? Meu pai contou um relato dessa Edith.
A prima dele começou um romance com um moço, o qual recentemente teria terminado um namoro com a Edith. Pois bem, a Edith não aceitou o término muito bem, mas ficou na dela. Só demonstrava raiva, lógico, inveja. A prima do meu pai começou a ficar doente das partes íntimas. Ficou com, E aí ela acabou indo pro ginecologista para ver o que estava acontecendo e passou uns remédios para ela tomar e usar. Porém, os dias passaram-se dias, semanas e nada de melhorar. Então fez outros exames que não acusavam nada grave, somente esse problema ginecológico. Ela ficava muito ruim com isso, era muito incômodo, estava atrapalhando a relação dos dois, mas ficou meses ao lado dela. Mas ele, é isso que? Não sei, mas ficou meses ao lado dela com essa doença. Então a minha avó, mãe do meu pai, chamou um pai de santo, apesar da família do meu pai serem católicos, porém não negam ajuda de outras pessoas. Essa prima do meu pai foi na casa da minha avó e o pai de santo estava lá e sentiu que ela não estava bem. Essa prima e a minha avó relataram a eles todo o ocorrido da doença dela. Então, ele disse que fizeram um trabalho para ela e esse trabalho seria um pouco difícil de desfazer, pois ele iria mostrar para ela onde estaria. Então, um dia de sexta à noite, o pai de santo levou eles perto do rio e pegou uma canoa para chegar no local. E esse local era no rio, estava na água. O mais incrível é que esse pai de santo tapava os olhos para levar ela no local. Meu pai conta um outro relato em que esse pai de santo só tapava os olhos para desfazer os trabalhos. Ele não sabe por quê, mas isso fica para um outro relato. É tipo Bird Box. E ele foi remando a canoa até o local. E ele parou num local um pouco longe da beira. E ele falou para a prima do meu pai: aqui. É aqui o local que eu vou mergulhar. Olha, o cara foi mergulhar para pegar o trabalho. E ele mergulhou com os olhos vendados. Lembrei até de Bird Box, olha lá, não falei? E ele trouxe uma cabeça de bode do fundo do rio. Uia! Quando eles voltaram, ele tirou uma calcinha de dentro da cabeça do bode. E ele disse: isso é que estava causando a doença dela. A prima do meu pai não sabe como a Edith pegou essa peça íntima dela, mas somente desfez esse feitiço. Passou uns banhos de ervas e a prima dele melhorou. O meu pai não lembra se era a prima dele... Meu pai não lembra se era para a prima dele ter um câncer no útero ou algo assim. Parece que sim, o problema começaria com esse problema ginecológico, mas no fim era para ela ter um câncer no útero. Quanto a Edith, ninguém nunca mais soube dela. Obrigada, Ana, por contar esse relato para nós. Beijo para vocês, adoro o canal. Um beijo, muito obrigada pelo relato. Cara... Vamos lá para mais um relato. Quem destrancou a porta? Daqui a pouco vai ser o Matheus, para deixar o rabinho entrar. Vamos ver. Oi, Aninha, me chamo fulana, mas já sabendo como tudo funciona por aqui, serei a fulana para os assombrados. De antemão, me desculpe pelos erros, conferi tudinho antes de enviar, mas sempre passa algum despercebido. E não usarei a famosa desculpa que eu escrevi pelo celular. Se acontecer, será por pura desatenção mesmo. No mais, segue o relato. Não terá nomes, tá? Mas se tiver, já estarão trocadinhos. Leia tranquilamente. Obrigada. Faz mais ou menos 2 meses do ocorrido, desde o acontecimento que causa tanta pulga atrás da orelha em nós 3 aqui em casa. Sim, Ana. 3 mulheres medrosas que residem neste humilde lar.
Todas as sextas-feiras, a minha irmã sai de manhã para um compromisso pessoal que ela tem semanalmente com o pai. Geralmente eu a acompanho, mas nesse dia eu estava indisposta e fiquei em casa fazendo almoço mesmo, já que ela não demoraria. E como ainda não tem a chave de casa, aí eu resolvi não ligar a caixinha de som, que eu escuto música todos os dias. Sim, eu sou do time das pessoas que não conseguem fazer nada sem um sonzinho por perto. Mas para evitar que ela ficasse enchiqueirada do lado de fora, eu continuei a fazer o meu almoço sem som mesmo e bem atenta à porta. Ana, para que vocês entendam bem, aqui em casa é rodeado por muros altos e tem o portão principal e outro depois desse, que dá acesso para dentro de casa. O portão principal estava trancado e só estava aberto o que dá acesso ao interior da casa. Pois bem, terminei o almoço e fui tomar um banho. Terminei o banho e escutei ela bater na porta e rapidamente fui vestir o meu roupão que estava no meu quarto para ir abrir a porta. Então esses foram os meus seguintes passos. Saí do banheiro, fui até o meu quarto, vesti o roupão que estava pendurado perto da janela do quarto e eis que quando chego no meio do meu quarto, eu escuto a segunda porta que dá acesso para a sala abrir. Eu parei na hora e fiquei igual a Nazaré Tedesco por uns 2 segundos assim. E depois soltei um: quem tá aí? Pensei na hora que a minha mãe estava lá fora e a minha mãe... Eu pensei na hora. Minha irmã tá lá fora e a minha mãe trabalhando. Logo, eu tava sozinha, né? Qual não foi a minha surpresa quando a minha irmã aparece do nada e responde: sou eu, doida. Mas Ana, como assim? Quem abriu pra ela? O portão principal estava trancado na chave e ela não tinha levado nenhuma chave. E vocês devem estar se perguntando: por que ela não levou a chave que tinha? Porque o trinco é duro e ela não sabe abrir. Bom, perguntei como ela tinha entrado em casa, né? E ela falou: como assim? Como eu entrei em casa? Você abriu pra mim, né? Aí eu respondi: eu? Como se eu estivesse... como, né? Se eu estava vestindo o roupão para justamente ir te atender. Aí ela me contou que não me viu, obviamente, né? Porque eu não estava lá. Mas ela escutou perfeitamente a chave passar pela fechadura do portão e o trinco, que só abre na força do ódio, de tão duro que é. Ela escutou tudo, viu isso abrindo. E tem mais. Ainda empurrou a porta para trás. Como se estivesse alguém ali abrindo mesmo. Abriu e puxou, é isso? Ela disse até que pensou que eu estava tentando fazer medo nela e que eu tivesse corrido para o corredor lateral que tem aqui em casa, né, para dar uma escondida. Mas, Ana, eu não teria tempo de correr para dentro de casa tão rápido sem ela escutar a segunda porta fechando. Essa porta de dentro faz aquele barulho que arrasta no chão, aquele arrastado de porta velha, sabe? E pelo corredor, muito menos, visto que é um corredor bem longo e em tão pouco tempo não daria para correr tão rápido sem ela me ver correndo. Enfim, eu estava sozinha, ao menos pensava que estava. Agora, quem abriu a porta para ela? E por quê? Lembrando que a minha chave estava bem plena no cantinho que ela sempre fica. Bom, é isso, Ana. Tenho mais outros relatos que enviarei, é claro. Um beijo de uma moça que vos conta este relato para os babies, pets, inclusive adoro as participações especiais da Roliça, para você, para o Matheus e para todos os assombrados. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Então, o que eu sempre penso, em alguns casos como esse, às vezes assim, de repente, é em outra dimensão. Você, no caso, de outra dimensão, veio abrir o portão para ela. Então, deu uma bugada que ela passou pro lado de cá, ela ouviu o lado de cá, abriu. E aí, talvez, numa outra dimensão, tenha acontecido dela ficar presa. Ou... Ela falou, mas eu já abri o portão para você. Eu falei, mas eu não cheguei. Sei lá, alguma coisa assim, sabe?
Sei lá, já aconteceu algo assim com vocês? Era um doppelganger? Por que abriu, né? Por que era assim tão... Será que ela estava correndo perigo, esperando do lado de fora? Tinha algum perigo que ela nem sonhava que poderia ter ali e de repente alguma coisa abriu para ela se livrar desse perigo logo? E ela nem se deu conta disso? Será? Tinha alguém ali de olho para um assalto, para entrar na casa, não sei. E ela nem percebeu e nunca vai saber porque... E aí por isso alguma coisa se adiantou ali para abrir o portão? Vai saber. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O que me ultrapassou na estrada? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela uns 10 anos atrás. Numa certa noite, ela e duas amigas foram convidadas para ir numa festinha de um outro amigo num rancho dele. E esse rancho ficava pertinho da cidade onde ela mora, que é Jaú, em São Paulo. E para chegar no tal rancho, ela tinha que pegar a rodovia João Ribeiro de Barros, sentido Bauru. Rodovia essa que, por sinal, é ótima, duplicada, asfalto bom, toda sinalizada. Ela tinha que andar nessa rodovia por uns 20 e poucos quilômetros e então entrar numa estradinha de terra, que dava acesso ao rancho e então andar mais uns 4 quilômetros, que o rancho ficava na beira do rio Tietê, um rio Tietê bem diferente que os paulistanos conhecem. E lá foi Renata, Bárbara e a moça que nos conta esse relato. Chegaram lá, todos os amigos já estavam lá, eles se divertiram pra caramba, tava muito legal a festinha. Dançaram, riram horrores e, é claro, beberam um pouquinho. Até que chegou a hora de voltar embora. Ela disse que naquela época não tinha lei seca ainda, pelo menos não lá. Então pegaram o carro e começaram o caminho de volta para casa. A Renata, que vinha no banco de trás, deitou lá atrás e veio dormindo. Bárbara vinha no banco do passageiro e fazia companhia na cantoria, já que o carro estava sem rádio. E ela diz que é importante frisar aqui que elas tinham bebido sim, só que bem pouco. Principalmente ela que ia voltar dirigindo, já que mesmo sendo perto, ela não queria pegar a estrada embriagada. É claro que mesmo bebendo muito pouco, hoje em dia isso é inadmissível. É proibido por lei. Mas naquela época foi assim mesmo que aconteceu. Bom, ela passou por aquela estradinha de terra e entrou na rodovia, que por sinal estava vazia. E ela pegou a pista da direita. E vinha tranquila, bem devagar, cantando com a Bárbara. Foi quando, na esquerda delas, uma bola de luz maior, um pouco maior do que o carro delas, ultrapassou o carro, aquela bola de luz. Ela disse que as duas imediatamente pararam de cantar. Uma olhou para a cara da outra e perguntou: "Você viu o que eu vi?" E elas começaram a chamar a Renata, que quando levantou ali no banco de trás já não tinha mais nada lá, já não deu tempo de ver mais nada. Ela conta que foi muito rápido. Não foi uma bola de fogo, foi uma bola de luz que ultrapassou o carro muito, muito rápido, deixando um rastro de luz por onde passou. Aquela bola de luz não encostava no chão, ela flutuava um pouco acima do chão. E diz que nem mesmo o carro mais veloz ultrapassaria elas daquele jeito. Tanto que ela só viu aquilo realmente quando ele passou do lado dela. Ela não tinha percebido aquilo atrás delas em nenhum momento, nem pelo retrovisor, não tinha nada. Foi só realmente a hora que passou ali. E olha que aquela luz era bem forte. Se tivesse atrás dela, ela teria visto. Ela não sabe até hoje o que foi aquilo, o que era aquela luz. Carro, ela tem certeza que não era. E quando aquela bola de luz, aquilo passou, ela conta que ela e Bárbara foram preenchidas por um sentimento ruim, um aperto no peito, uma angústia, uma opressão. Ai, aí parecia que a cidade delas não chegava nunca. Até hoje elas contam essa história para os conhecidos delas, mas ninguém acredita, todo mundo dá risada. Mas ela jura que isso aconteceu e a Bárbara é testemunha dela. E ela diz que fica pensando, e se ela tivesse à esquerda da pista, será que aquilo ia bater no carro delas e matar as três? Ou será que aquilo tinha mesmo inteligência para ultrapassá-las? Será que aquilo sabia o que estava fazendo? Ela só pede para que se alguém teve uma experiência parecida ou sabe o que foi aquilo, que deixe nos comentários.
para que ela possa entender o que foi aquilo que as ultrapassou naquele dia. E vamos com o primeiro relato dessa noite, que é este daqui. Dor de barriga da minha Dinda. Deixa eu só ver se eu tinha aqui. Aqui, beleza. Aqui, vamos lá. Dor de barriga da minha Dinda. Olá, minha Aninha preferida. Você sabe como me chamo, afinal, está no e-mail, né? Mas sei que vai me chamar de fulana, claro. E como vou adorar ouvir isso. Mas agora vamos ao que interessa, não é mesmo? Para sua leitura tranquila, se houver nomes, estarão trocados. Ok. Tá, beleza. Bom, quando criança, pré-adolescente, né? Entre criança e pré-adolescente, a minha avó materna, que vou chamar aqui de mainha, e minha madrinha, a irmã da minha avó, que chamarei aqui de Dinda, elas adoravam me levar com elas como um chaveirinho para todo lugar que iam. E eu adorava ser paparicada e ter as matriarcas da família só para mim. Em épocas festivas, como São João, Semana Santa, Natal, etc., era certo viajarmos para Riverdale. Ela deu nome fictício para a cidade, tá? Viajarmos para Riverdale, interior da Bahia, terra natal da minha família materna. Lugar pelo qual tenho grande carinho e lembranças lindas de uma infância feliz. Porém, tenho também algumas lembranças bem apavorantes. Coleciono alguns relatos de amigos meus e alguns que eu mesma vivi nesse lugar que tem muito o que chamam de axé. Riverdale é uma cidade muito conhecida e procurada por aqueles que desejam fazer grandes trabalhos, feitiços, amarrações, dentre outras coisas nesse meio. Mas também é uma cidadezinha linda, encantadora, com lindas paisagens e muita história. Em breve mandarei outros relatos que vivi nesse lugar, mas por hora deixo um spoiler. Lá, a famosa desgraça atende pelo nome de A Mulher do Tamanho do Poste. Minha avó já viu. Ou algum compadre dela, não sei. Perdão pela volta que dei, mas eu precisava dar tais informações sobre o local para que os assombrados entendam o meu medo e desespero. Dessa vez estávamos em Riverdale para o feriado da Semana Santa, se não me engano. Eu tinha passado a tarde com os meus amigos, eles estavam me colocando a par de tudo o que eu tinha perdido desde a última vez que tinha ido para lá. E a novidade da vez era que a mãe de uma das minhas amigas, de quem eu era mais próxima, tinha saído feito louca pela rua, gritando em desespero, dizendo ouvir vozes como se estivesse possuída. E a conversa que rolava era que a atual do seu ex-marido, o pai da minha amiga, teria procurado uma conhecida delas para fazer um trabalho para deixá-la louca. Porém, não podemos ter certeza do que é verdade ou invenção do povo, né? Mas naquela época, eu com os meus 10 ou 11 anos, para mim era tudo verdade. E de fato, os adultos estavam comentando sobre o ocorrido com a mãe da minha amiga também. Então, isso foi o suficiente para me deixar de cabelo em pé, com medo até de tomar banho de porta fechada, que dirá dormir sozinha. Então, logo mais à noite, teria um rastapé na praça principal da cidade e mainha, Dinda e a irmã mais velha delas, que vou chamar de Tia Noi, se aprontaram para ir, enquanto eu já estava em cólicas, imaginando que teria que dormir sozinha, apenas com a minha bisavó dormindo na cama aos pés da minha. Mainha, conhecendo bem a neta que tem, pediu para que eu me aprontasse para dormir e fosse logo para a cama enquanto elas esperavam o forró ficar mais animado para sair, para que eu conseguisse pegar no sono enquanto elas ainda estavam em casa, né? Mas vocês acham mesmo que eu ia conseguir cair no sono sabendo que eu ficaria sozinha em breve? Pois é, até tentei e orei muito para dormir, mas já estava suando frio quando as ouvi trancando o portão da frente para seguir para a festa. E foi aí que começou o meu tormento.
Creio eu que a maioria dos assombrados já passaram pelo menos uma noite de terror absoluto, onde apertamos os nossos olhos para não ver o que não queremos ver, nos cobrimos dos pés à cabeça para não sermos perturbados por nada que não deveria estar ali, mesmo estando com um calor insuportável, suando frio, apertado para ir ao banheiro, mas sem coragem alguma para colocar os pés para fora da cama. Daquelas noites que oramos para que o dia chegue logo. Bom, nessa noite eu não vi nada de anormal. Mas nem precisava também. Eu já estava aterrorizado o suficiente com a minha própria mente, imaginando que a mãe da minha amiga viu, que a fez correr pela cidade como louca, enfim. Então, me agarrei numa oração fervorosa. Hoje eu sou crente, creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador, mas eu fui criada em lar católico, então desde muito nova sabia praticamente todas as orações da fé católica. Orei todas que você pode imaginar. Lembro bem, como se fosse hoje mesmo, me peguei com a oração do credo, tropeçando e esquecendo, recomeçando e emendando com o Pai Nosso, chorando baixinho, implorando ao meu Deus que de alguma forma trouxesse logo as minhas véias de volta, para que eu me sentisse segura de novo, né? Pedi que chovesse, que a banda não aparecesse, que a festa não estivesse tão boa, que elas ficassem com sono, que fosse da forma que fosse. Eu só queria que Deus as trouxesse logo para casa. Minha bexiga já estava prestes a explodir quando eu ouvi novamente o cadeado do portão se abrindo e a risada estridente e inconfundível da minha maninha, junto com as súplicas da minha Dinda, dizendo: abre logo esse portão de uma vez, mulher, eu não tô me aguentando. Ana, não tinha nem uma hora que elas tinham saído. Provavelmente só deu tempo delas chegarem na praça, ficar uns 15 minutos e voltar. Eu tava boba, mas sem dúvidas eram elas que estavam ali abrindo a porta. Então, com uma coragem recém-adquirida, ao escutar as vozes das minhas véias, me levantei e quando saí no corredor só vi o vulto da minha da minha Dinda correndo em direção ao banheiro. Então fui ao encontro de maninha e tia Noi, que estavam às gargalhadas na sala. E aí eu perguntei: ué, já voltaram? O que aconteceu? Maninha, então, entre uma gargalhada e outra, disse: sua madrinha deu uma dor de barriga doida assim que chegamos lá. Não deu tempo nem de dançar uma música. Quase que não espero chegar em casa. Pois bem, Aninha, eu não posso fazer ninguém aqui acreditar no que eu acredito, pois só eu vivi aquela noite. Só eu sei o terror que eu passei e quanto de fé eu coloquei nas minhas orações. Mas sim, acredito piamente que o meu pai me ouviu naquela noite. Na verdade, eu tenho essa noite bem viva na minha memória como uma das primeiras vezes que eu recebi uma resposta do meu Deus. É uma das minhas primeiras lembranças de fé. Meu coração se enche de carinho quando me vem à memória e lembro que o meu pai é socorro bem presente para todo aquele que nele crê. Muito obrigada por ter lido meu relato. Pode ter certeza que nesse exato momento eu estou eufórica por ouvir as minhas lembranças em sua voz. Quero dizer que sou apaixonada pelo canal de vocês desde 2016, quando estava no puerpério da minha primeira filha. Cheguei ao canal através do especial Sereias e logo fui maratonando todos os outros especiais feito uma doida. Fiquei fascinada com a seriedade com a qual o Matheus trata o sobrenatural, mas confesso que só depois de muito tempo tive coragem para assistir os seus relatos. E me apaixonei de novo. Vocês dois são inspiradores. Vocês são incríveis. Obrigada. Perdão pelo tamanho, precisava contextualizar tudo muito bem para que fosse melhor entendido. É uma memória muito importante para mim. Um beijo para ti, pro Matheus, pra P, pro Vitório. Se a minha filha mais nova fosse menino, íamos dar o nome de João Vitório. Ai, que legal. Pros pets também. Deus abençoe sua família grandemente. Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, vai falar que é coincidência? Que deu a dor de barriga e elas tiveram que voltar mais cedo? Olha só.
parece, né? Você fala, é oração de uma criança com medo, né? Mas, como ela disse, o medo dela naquele momento era real. Podia ser infundado, tá? Podia não ter, pra gente que olha de fora, falar, pra que tanto medo assim? Sei lá, aconteceu com ela lá, não sei. Mas pra ela o medo era real. Ela tava realmente com medo. E a fé que ela colocou na oração, como ela disse, parece que surtiu efeito mesmo. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Na minha caneca de Halloween. Presente também. Vamos lá. Meu avô avisou que ia morrer. Olá, Ana e Matheus, tudo bem com vocês? Eu assisto o canal há um bom tempo e sempre me surgia a vontade de enviar relatos de coisas que aconteceram comigo e com a minha família. Mas sempre acabava adiando e procrastinando. Olha que vocabulário bonito desse povo. Hoje estou aqui para relatar situações, no mínimo estranhas, que aconteceram comigo e com a minha irmã. Eu me chamo Fulana, tenho 26 anos, sou casada, mãe de um filho, advogada e moro na cidade no estado do Pernambuco. Tá. Meu avô avisou que iria morrer. Em 2000, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, tive um sonho muito estranho que, naquele momento, não entendi. E por ser criança, acabei ignorando, mas jamais esqueci. No meu sonho era pela manhã, mas com uma luminosidade bem baixa, quase obscura. Eu estava no colégio onde estudava e, sem qualquer razão aparente, eu saí da sala com o meu material, aqueles carrinhos de metal que os estudantes colocavam a mochila para não pesar. Nossa, você me lembrou desses carrinhos, eu lembro. É tipo um carrinho de feira. Não tinha mochila de rodinha. Gente, na época não tinha mochila de rodinha. A gente pegava o nosso material mesmo e colocava num carrinho de ferro, assim, que nem carrinho de feira, mais ou menos, só que sem a cesta. E aí você prendia com elástico a sua mochila e puxava ali para não ficar nas costas. Nossa, lembrei disso. Então, aqueles carrinhos de metal que os estudantes colocavam mochila para não pesar nas costas. Bom, desci as escadarias ouvindo perfeitamente o som do carrinho batendo degrau por degrau. Pá, pá, pá. Passava por meio da pracinha que ficava em frente à escola e em um flash a cena mudou. Isso é no sonho. A cena mudou e eu chegava à frente da casa dos meus avós maternos. Quando eu entrei na casa, estava tudo escuro, mas eu consegui enxergar bem. Essa escuridão, eu já sonhei com ela. Bom, logo após a porta de entrada, no meu lado esquerdo, estava um móvel bem rústico, parecido com um altar de igreja, muito bonito, e no meio dele, onde deveria ficar um santo, se encontrava inclinado um caixão que parecia se encaixar perfeitamente naquele lugar. Ao me aproximar, eu vi dentro do caixão o meu avô, o padrasto da minha mãe, com quem eu tinha uma ligação muito forte. O meu avô estava dentro do caixão, com as mãos sobre o peito, de modo a formar um X, posição típica dos faraós nas tumbas. E com os olhos fechados. Ao me aproximar, ele abriu os olhos, me chamou pelo apelido e disse a seguinte frase: "Por favor, cuida da sua avó e da sua mãe, pois eu não posso mais cuidar." Após isso, ele fechou os olhos e continuou sereno naquela posição. Eu saí da casa como se nada tivesse acontecido e acordei do sonho. Passaram 1 ou 2 semanas após o sonho, não me lembro bem, e em um certo dia em que havia acordado bem feliz, eu lembro da sensação do dia, fui para a escola saltitante, tudo sem razão aparente. E umas 8h30 da manhã, eu estava sentada na minha carteira, já em sala de aula, quando a minha professora me chamou para o corredor
e disse: você precisa ir para casa. A sua mãe ligou e disse que alguém da sua família faleceu. Obviamente, eu comecei a chorar. Entrei na sala, peguei meu material. Inconscientemente, eu fiz o mesmo roteiro e os exatos passos feitos no sonho. Desci as escadarias com o carrinho batendo e passei pelo meio da praça, mesmo não sendo o roteiro que sempre fazia para voltar para casa. Passei em casa e me falaram que o meu avô havia falecido. Segui a casa dos meus avós e avistei muita gente já na frente da casa. Ao entrar naquela sala onde tinha visto o meu avô em sonho, ele já estava lá deitado no seu caixão, mas agora na vida real. Eu fiquei muito triste, como é natural, e nunca esqueci esse sonho. A minha avó disse que ele dormiu e não acordou. Não sei se esse sonho foi uma premonição, se foi algo realmente sobrenatural ou se a ciência explica o que aconteceu. Só sei que o sonho foi um aviso do meu avô. Outra coisa estranha é que as pessoas diziam que o meu avô tinha um pacto com o diabo, o que explicaria a morte dele tão rápida e o fato dele perder todas as riquezas materiais que havia ganho. Tudo o que ganhou facilmente se foi junto com a morte que chegou quando ele dormia. Opa, eu já não sei. Esse negócio desse sonho escuro, alguns sonhos eu tinha também, e ele era assim, ele era num tom escuro, azulado, como se tudo fosse iluminado só pela luz da lua ou por uma luz bem fraca. Então entrava nos lugares, era meio escuro, era ruim de ver. Esse relato não é meu, mas é de uma amiga. Eita. Ela falou que quando tinha 10 anos, a família dela tinha se mudado para uma casinha pequena em São Paulo. E nos primeiros dias, o copo quebrado, não sei se eu falei o título. E nos primeiros dias ela começou a ouvir alguns barulhos de noite, mas achou que fosse normal. Depois de uma semana, ela não aguentava mais e contou para sua mãe. Só que eles não podiam se mudar. Não podiam se mudar agora, disse a mãe. Nesse mesmo dia, a mãe dela foi trabalhar e ela ficou em casa porque não tinha aula. E ela foi até a cozinha e pegou um copo e colocou suco nele. Aí ela colocou na mesa, só que ela ouviu alguém batendo na porta e deixou o copo na mesa. Aí ela foi na porta e não tinha ninguém. Quando ela fechou a porta, ela ouviu o copo se quebrando. Aí ela foi correndo até a cozinha e quando chegou lá, o copo estava todo quebrado em cima da mesa. O suco caiu todo na mesa e ela ficou assustada e contou para a mãe dela e depois de 5 meses eles se mudaram. Eita! Ok. Vamos ver. Seria um tritão? Para quem não sabe, o tritão é o sereio. Olá, Aninha. Esse relato é bem curtinho, então eu resolvi compartilhar com vocês. Lembrando que o ocorrido, é um moço que nos conta, o ocorrido a seguir foi visto por mais de 20 pessoas da minha família. E mesmo hoje, mais de 20 anos depois, qualquer reunião de família, o assunto volta a ser debatido sempre. Como eu sou de 1998 e o ocorrido foi em 96, eu não era nascido ainda. Então, esses detalhes da história foram contados a mim por tias, tios e primos. Como já havia falado anteriormente, minha família possuía uma casa perto da praia, então a família estava sempre por lá. Nesse dia, resolveram fazer um churrasco na praia. Levaram churrasqueira, carne e tudo mais. Chegando lá, se instalaram e começou o churrasco que durou toda a tarde, até umas 7h30 da noite. E nesse horário, todos já estavam se preparando para voltar. Quando perceberam na beira da praia um movimento estranho na água.
como se fosse um peixe se aproximando da parte mais próxima da areia. O carro com cadeiras e mesas estava a cerca de 100 metros de onde eles estavam. O carro estava em uma parte suspensa do nível da praia. Então, para chegar no carro, tinha que andar uma boa parte até chegar em uma escada que ligava a praia da parte suspensa. Quando avistou o movimento, meu primo, na época com 8 anos, foi direto para a beira da praia para ver o que era aquilo. Como foi um momento de distração, não levou nem um minuto até minha tia ir de encontro a ele. Quando chegou lá, ela chamou o meu primo, que já foi logo se afastando da margem da praia. Quando pegaram uma boa distância, viram que o ser estava com metade do rosto para fora da água. Nessa hora, os dois ficaram parados, assustados, até todos os outros irem até lá para saber o que estava acontecendo. Todo mundo foi chegando aos poucos e se escondendo atrás de um coqueiro. Ninguém deu uma palavra e ficaram lá uns 20 minutos observando o ser, e apenas um tio que estava aguardando no carro não estava lá olhando. E todos viram um ser de olhos grandes e profundos, que não tinha cabelo, mas tinha uma espécie de estrutura óssea em volta da sua cabeça e tinha características estranhas. Todos nessa hora estavam achando um máximo ver a criatura, até o ser começar a sair da água. Segundo todos, a criatura estava curiosa com a situação e quando saiu da água, todo mundo viu como ela era. O ser tinha uma cor cinza azulado, com mãos muito grandes ligadas por uma membrana. E foi saindo da água lentamente, olhando fixamente para todos. Quando perceberam que realmente era aquilo, eu não preciso nem dizer que não ficou ninguém lá na praia. O tio que estava no carro conta até hoje que só viu todo mundo correndo, desesperado, caindo na areia, inclusive esse meu primo de 8 anos. Esse meu primo de 8 anos quebrou o dedinho do pé durante a correria. O carro era pequeno, então meu tio dava 2 viagens para levar todo mundo para casa. Mas ninguém quis ficar lá. Voltaram para casa andando. E todo mundo hoje afirma que viram alguma espécie de tritão. O tio que estava no carro, que não foi, até hoje não acredita e até tira sarro da situação sempre que pode. Será que eles viram um tritão? Uma sereia, um sereio, uma espécie desse bicho que dizem ser sereia, mas então tinha corpo de homem, tinha rosto de homem, de gente, tinha mãos de gente com membrana, e como que era a cauda, mais um relato de sereias. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Minha mãe me chamou, não estou achando, achei. Minha mãe me chamou, achei já. É o mesmo, é parecido. O relato aconteceu há 2 anos atrás. Moro no Rio de Janeiro e esse relato aconteceu há 2 anos atrás, em 2015. Bom, o relato se passa em uma noite em que eu estava em casa com meu primo, jogando The Sims 3. Olha lá, The Sims também. Jogando The Sims 3 no computador. E estávamos criando uma nova família para jogarmos juntos. Em meio a muitas conversas, chegamos ao assunto sobrenatural. E começamos a contar várias coisas que aconteceram conosco. Tinha lá a família Caixão. Enviarei outros relatos para o canal. Em um certo momento, ouvimos minha mãe me chamar na sala, que fica no andar de baixo da minha casa. Nessa hora, eu me levantei para ir ao banheiro, prender os cabelos, e meu primo foi até a escada avisar que estávamos no andar de cima. Porém, não havia nada. Ele subiu para o meu quarto correndo e disse:
Ana, escutei sua mãe chamar, mas não tem ninguém lá embaixo. Eu pedi para ele esperar um pouco e fui olhar. Olhei na cozinha, olhei na sala, olhei no quintal e olhei até para o andar de baixo, onde ficava o portão, já que minha casa tem 3 andares. E não havia ninguém. Olhei para trás e vi uma criatura. A mesma do relato da entidade que me atormentava. Agora não lembro qual é esse relato. A entidade que me atormentava? Bom, ela viu a mesma criatura, com cabelos compridos no rosto e um vestido branco. Ela levantou a cabeça devagar e sorriu para mim. Eu chamei meu primo e nesse momento a criatura sumiu. Eu expliquei o que vi e meu primo, que também acredita no sobrenatural e segue o canal, acreditou em mim e saímos correndo da minha casa. Passamos 2 horas na rua e passamos a noite com medo de dormir e aquela criatura voltar. E aqui fica a questão. Aquela criatura teria me chamado com a voz da minha mãe para me atrair e fazer algo ou o quê? Obrigada por ler meu relato, enviarei os próximos e aproveitarei para enviar o relato citado mais uma vez. Um beijo pro Matheus, beijo para você. Não sei, porque esses casos de você ouvir ser chamado por uma voz conhecida não é incomum. Agora, por que chama, você fica chamando você com a voz conhecida? Não sei. Para você ir até algum lugar, para você responder, para te zombetear? Não sei. Iemanjá me salvou. Vamos ver. Olá, assombrados. Quero contar a experiência que tive com Iemanjá. É uma moça que nos conta, tá? Eu sou a fulana, tenho 35 anos e no ano de 2016 eu estava morando no Rio de Janeiro. Havia chegado para estudar em uma universidade. Eu era do Rio Grande do Sul e me surgiu uma ótima oportunidade de estudo no Rio de Janeiro. Chegando, me hospedei em um hotel em frente ao mar. Da janela do quarto, eu via toda aquela movimentação na praia. Nos dias de folga, eu ia até o mar, nadava, comia alguma coisa, andava de bicicleta. O meu tempo vago era gasto na praia. Estava tudo indo bem. Eu estava indo muito bem na faculdade, minha família estava bem, meus amigos estavam sempre alegres e felizes. Em um dia, voltando da faculdade, às 8 da noite, eu fui assaltada. Levaram minha bolsa, meu celular e tudo que estava comigo. Na hora do assalto, eu fiquei muito nervosa e não queria entregar os meus pertences, pois como foi difícil conseguir as minhas coisas, né? Então, na hora do desespero, eu me recusei a entregar. Ana, eu te juro que na hora que eu recusei, o assaltante apertou o gatilho. Ele apertou o gatilho do revólver, que mascou todas as vezes, ou falhou todas as vezes, acho que é isso, crack, crack. Então eu entreguei tudo a ele e fui para o apartamento. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito, pois o meu celular era uma forma de comunicação com a minha família. Ali estava toda a minha vida, minhas fotos, minhas músicas, etc. Tentei me recuperar disso, fiz BO e comprei outro celular. Eu me lembrava desse assalto todos os dias. Eu lembrava do olhar de ódio daquele cara. Comecei a ter síndrome do pânico. Ficar sozinha no apartamento era muito difícil para mim. Qualquer coisa era motivo para me assustar e para chorar. Meu cabelo começou a cair, comecei a ficar sem fome. Isso mexeu muito comigo, principalmente pelo fato do revólver ter mascado. Eu não conheço essa expressão mascado, mas eu acho que é ter falhado. Ele ter apertado, mas ter falhado. Eu pensava diariamente que nem era para eu estar viva naquele momento se não fosse por Deus. Comecei então uma sessão de terapia, pois senti que seria a hora de procurar ajuda. Melhorei bastante depois de procurar ajuda profissional. Algum tempo depois, a minha família acabou perdendo tudo. A empresa, as casas, os carros. E, obviamente, isso afetaria também a minha faculdade. Então, eu não me deixei desanimar. Fui procurar um serviço para poder custear as minhas despesas
no hotel e na faculdade. Consegui trabalhar de atendente de lanchonete. O salário não era suficiente para pagar tudo que eu já estava devendo. Ou eu pagava a faculdade, ou pagava o quarto do hotel, ou eu ficava com fome. De longe, comecei a ver o meu pai ficar depressivo por ter perdido tudo. O meu pai era, e sempre foi meu amigo, meu herói. Eu sempre tive um amor muito grande por ele, e ele, se vendo em desgraça, com muitas dívidas, as filhas passando necessidades, ele então optou por tirar a própria vida. Ele não aguentou ver tanta pobreza e miséria enfrentadas pela família. Nós sempre demos muito apoio a ele, sempre com palavras de conforto, de que tudo ficaria bem, mas ele não aguentou. Saber disso destruiu a minha vida. Eu fiquei 3 dias de cama, sem me levantar para nada. Até que um funcionário do hotel onde eu ficava bateu na minha porta e me disse que eu precisava pagar as minhas contas, senão eu teria que sair do hotel. Eu tinha apenas R$ 50 na minha carteira. Ou eu comia algo, ou dava o que eu tinha para o hotel. Decidi então dar os R$ 50 e dividir toda a minha dívida no boleto. Peguei minha bolsa e saí andando sem rumo pelas ruas do Rio de Janeiro. Com fome, me sentei em uma pracinha onde tinha uns mendigos comendo pão com mortadela. O cheiro do pão me deu muita água na boca. O senhor que estava comendo me ofereceu. Eu aceitei um pedaço e segui meu rumo. Sem lugar para ficar, sem comida, sem nada. Eu perdi o meu emprego, pois o dono da lanchonete começou a ter segundas intenções comigo e eu não compactuei com isso. Procurei emprego em vários lugares e não encontrei. Eu tomava banho na praia, de madrugada, onde não tinha quase ninguém. Comecei a andar sem rumo e com isso comecei a ficar depressiva. Como me fazia falta as ligações do meu pai. Eu me perguntava por que ele foi tão fraco a ponto de fazer isso, se ele tinha todo o nosso apoio. Ficaríamos juntos com ele na riqueza e na pobreza também. Em uma madrugada, eu me sentei e fiquei olhando o mar. Eu estava com um vestido florido longo, cabelos soltos e descalça. Coloquei a mochila de lado e ali eu tive uma única certeza. A melhor coisa a se fazer era ir embora também. Então tirei o crucifixo que eu sempre levava no pescoço e fui andando lentamente até o mar. Eu estava decidida a ir embora. Era muita pressão o que eu estava vivendo. Era de madrugada, eu não tinha ninguém ali. Era de madrugada e não tinha ninguém ali, somente eu. Meus olhos se encheram de lágrimas, pois naquele momento estava passando um filme na minha cabeça. Várias recordações boas com a minha família. Foi quando comecei a afundar cada vez mais no mar. Quando eu estava já perdendo a consciência, debaixo d'água, eu vi a coisa mais linda do mundo. Era uma mulher com uma pele branca, olhos bem azuis e longos cabelos pretos. Um vestido claro que eu não sei dizer se era branco ou um azul bem clarinho. Eu olhei para ela e ela olhou para mim. Foi quando eu a vi se aproximar de mim, me segurou em seus braços e me levou para fora do mar. Enquanto me elevava na água, eu senti as minhas mãos tocando seus cabelos. Depois eu não me lembrei de mais nada. Fui acordar deitada na areia. A praia continuava vazia e em minhas mãos havia fios de cabelo preto. Ainda guardo comigo aqueles fios de cabelo. O meu cabelo é loiro, não tinha como ser meu. Me levantei, procurei ajuda e a tive. No hospital, contei tudo isso a uma médica que era espírita. Ela me disse que se tratava de Iemanjá, a rainha do mar, que ela me salvou aquele dia. E eu fiquei maravilhada ao saber que ela realmente existe e salvou a minha vida. Voltei lá no outro dia, de madrugada, me sentei na areia e olhando fixamente para o mar, lá longe eu vi a figura de uma mulher.
Uma mulher com um vestido longo, cabelos bem grandes, bem negros e bem alta. Me levantei e sabia que era ela. Ela não se aproximou de mim e eu queria tocá-la de qualquer maneira. E fui andando em sua direção, comecei a nadar, quando percebi que eu não conseguiria ir até ela, pois já estava ficando muito fundo para mim. E aí eu parei de nadar e comecei a gritar por ela, Iemanjá! Iemanjá! E eu ainda continuava vendo ela ali. Ela estava lá no meio do mar, me olhando fixamente. Gente, era de uma beleza única. E senti então uma voz me dizer, fique calma, vá em paz. Olha, gente, só de digitar isso, os meus olhos já enchem de lágrima. E ali ela desapareceu. Voltei para a areia, me ajoelhei e agradeci a Deus por ter me dado essa oportunidade única na minha vida. E então, todos os anos, na mesma data e na mesma hora que eu a vi, eu vou até esse mar. Faço um ramalhete de lírios brancos e deixo que o mar entregue a ela para mim. Hoje estou bem, aos poucos recuperamos a nossa vida e tudo hoje está bem. Esse é o meu relato. Iemanjá existe sim, e ela é linda. Eu nunca vi uma mulher com uma beleza comparada à dela. É uma mistura de Megan Fox com Angelina Jolie. Eu acho que essa ainda nem se parece com ela. Essas ainda nem se parecem com ela. Ela é linda e me salvou de morrer afogada. Minha vida mudou muito depois desse contato. Graças a Deus conseguimos superar tudo e hoje estou feliz com a minha família. Obrigada por ler meu relato. Que Deus nos abençoe ricamente todos os dias. Axé. Beijo para você, muito obrigada. E é um exemplo de que as coisas vão mudar, por mais ruim que estejam ou pareçam hoje, bola para frente, força. É difícil, mas força, vai que lá na frente muda. As coisas, é tudo um ciclo, vai mudar, basta ali perseverar, lutar, ser forte, que o negócio anda, né? Hoje ela tá feliz, hoje tá tudo bem, não é? Muito, gente, ela viu e ela pegou no cabelo dela, gente, assim, como de madrugada ali uma mulher linda desse jeito vai lá na água e tirar ela de lá e sumir. E depois ela viu lá no meio do mar a mesma moça com os cabelos longos, ela guarda ainda os fios de cabelo longos e pretos que ficou na mão dela. Que interessante, gente. E aí, você já viu Iemanjá? Já teve um encontro, algo assim? Manda o seu relato pra gente. Ou alguma outra entidade, divindade, manda o relato pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.